Baixe o Top Buzz e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Então baixa logo esse aplicativo que é sensacional, tem muitas notícias sobre tudo que você está pensando em procurar e tudo isso na palma da sua mão no seu celular. Link tá aqui na descrição, o aplicativo é de graça, então baixa ele agora. Fala aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez um pacotão de notícias, voltando a fazer os pacotões. E dessa vez um pacotão de notícias do Flamengo para a temporada 2018. Já deixa o seu like aí se você é flamenguista, quero ver a massa do Flamengo, a torcida do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil. Deixar muito like e compartilhar esse vídeo aqui se vocês são fortes mesmo, eu quero ver então. Nesse vídeo eu vou estar falando quem vem, quem sai, lógico que ainda vai rolar outras especulações, mas as primeiras notícias já estão saindo pro Flamengo de 2018. E se você torce para outro time, comenta aqui que o time que tiver mais likes deve ser o provável outro time que a gente vai fazer um pacotão de notícias para 2018, beleza? Então vamos lá, a primeira notícia é que Diego Ribas entra na mira de equipe paulista. Mesmo em má fase, o Diego desperta o interesse de equipes pelo Brasil. Com dificuldade de renovar com Lucas Lima, Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, concedeu entrevista ao portal Gazeta Esportiva e confirmou que buscam o jogador caso haja a chance. Nós não vivemos de sonhos, mas sim de oportunidades. Se houver a chance de trazer, tudo bem. Se não, a vida segue. Ele é um ídolo e por isso sempre terá espaço aqui. Porém, ele tem um contrato longo com o Flamengo e temos que respeitar isso, disse Modesto Roma Júnior, o presidente do Santos. Com contrato com o Flamengo até julho de 2019, o Diego está feliz no clube, apesar da fase ruim e do questionamento de alguns torcedores. Segundo o portal, o Santos ofereceu 45 milhões de reais a Lucas Lima até o fim de 2020. O jogador receberia por mês o salário de 600 mil reais. Diego Ribas foi contratado em julho de 2016 pelo Flamengo. Ele pertencia ao Fenerbahçe da Turquia e chegou ao mais querido sem custos, já que os clubes e o jogador entraram em acordo para rescisão de contrato. Segundo o jornal O Globo, Diego recebe 600 mil reais e mais 160 mil reais em luvas. Ele foi revelado pelo Santos em 2001 e é tratado como ídolo pelos torcedores do Peixe. Após 2 anos em ascensão, o meia foi transferido para o Porto, onde continuou sua carreira de sucesso. Então tá aí, acho difícil o Diego sair do Flamengo. É um jogador muito importante, apesar de estar passando por uma fase muito ruim. Se ele voltar a jogar bem, a torcida com certeza vai voltar a apoiá-lo. Nem todos estão criticando ele, mas uma parte da torcida já tá um pouco de saco cheio com ele. Mas se ele voltar a jogar bem, eu creio que com certeza vai ser apoiado e ele tá feliz no Flamengo, dificilmente vai sair, mesmo se for para voltar pro Santos, onde ele surgiu, né, onde ele começou sua carreira, mas eu acho que ele deve continuar no Flamengo. Rumores sobre a saída de Muralha para a Ponte Preta agitam a torcida do Flamengo. No início dessa semana cresceram rumores de uma possível saída do goleiro Alex Muralha do Flamengo para a Ponte Preta. O atleta vem sendo bastante criticado desde o início da temporada, e as críticas só aumentaram após a derrota na final da Copa do Brasil para o Cruzeiro. Sem clima com a torcida, o goleiro deve ser negociado na próxima temporada. Os rumores sobre a sua saída animaram alguns torcedores nas redes sociais. Uma página do Flamengo no Twitter publicou assim: Márcio Araújo no América Mineiro, Muralha na Ponte Preta, Gabriel e Vaz no Avaí. Eis que o domingo que o Mengo não joga é o mais feliz dos últimos tempos. O Pedro, um torcedor do Flamengo, postou no Twitter assim: Muralha na Ponte Preta, Vaz e Gabriel no Avaí, Márcio Araújo no América Mineiro. KKKK, tem coisa melhor? Espero que se confirme isso. Torcedores do Flamengo comemorando se caso o Muralha sair realmente. Outros jogadores que o Flamengo tem e a torcida odeia, né? Por exemplo, o Márcio Araújo, grande parte da torcida não gosta. Gabriel também. E o Rafael Vaz. A torcida quer que esses jogadores saiam do elenco do Flamengo. Porém, no caso do Muralha, ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2020. E o seu passe está avaliado em 2 milhões de euros, o que daria aí praticamente 10 milhões de reais, né, mais ou menos, pela cotação atual do euro. É lógico que se todos esses jogadores saírem do Flamengo, a torcida vai gostar muito da diretoria, até porque vai estar dispensando jogadores que, na opinião da torcida, só atrapalham o time. Rafael Vaz teve muitas falhas, o Muralha teve muitas falhas esse ano também, a torcida já não tem mais como aguentar esses caras, então é complicado. Se eles saírem, a torcida realmente vai gostar. Repórter afirma que o Flamengo tem investidor para contratar Pablo, do Corinthians. Clube nega interesse. Com o final da temporada se aproximando, aumentam-se as especulações sobre transferências. Um dos nomes cotados para integrar o elenco do Flamengo no próximo ano é o do zagueiro Pablo, emprestado pelo Bordeaux da França ao time do Corinthians, que muito provavelmente vai ser campeão esse ano. De acordo com o repórter dos canais Fox Sports, Fábio Azevedo, o mais querido, Flamengo, está monitorando a situação do jogador. Caso o líder do campeonato não exerça o direito de compra do atleta,
que termina em novembro, o rubro-negro vai entrar na negociação, com o auxílio da Carabao, patrocinadora do clube. Na manhã desta segunda-feira, dia 9, a assessoria de comunicação do Flamengo enviou uma nota à imprensa desmentindo qualquer interesse do clube na contratação do zagueiro. Fábio Azevedo postou o seguinte no seu Twitter: o Flamengo monitora a situação do zagueiro Pablo e espera o fim do prazo do Corinthians, com o Bordeaux, novembro. Caso não pague o clube francês, o Fla vai em cima com o apoio financeiro da Carabao. Pablo é um dos principais atletas do Corinthians ao longo da temporada, realizando 44 jogos e marcando 2 gols. Segundo o site Transfer Market, o zagueiro está avaliado em cerca de 1,5 milhão de euros, cerca de 5,6 milhões de reais. Acho difícil o Flamengo trazer o Pablo, mas se o Corinthians não exercer o direito de compra e não quiser comprar o Pablo para 2018, o Flamengo aparece como um ótimo e um forte candidato para a contratação do zagueiro brasileiro. Ô Nicolau, vamos lá, o que está acontecendo com o Pablo? Tá na mira do Flamengo, o zagueiro do Corinthians? A informação principal é de que ele está sendo oferecido para vários clubes brasileiros. O Flamengo nem precisou que ele fosse oferecido ao Flamengo, porque o Flamengo já namora a situação do Pablo desde a metade do ano, quando o Pablo tinha a situação indefinida no Corinthians. Acontece que nas últimas semanas o Fernando César andou em contato com outros dirigentes de clubes brasileiros, entre eles o Palmeiras. Dá pra gente revelar para o fã do esporte que houve um contato do empresário oferecendo o jogador ao Palmeiras. O Palmeiras disse que não teria interesse no Pablo. Então é um nome que não agrada no Palmeiras, mas agrada muito no Flamengo. O Flamengo conversa com o Pablo. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, coisa de julho, quando eu conversei com o Fernando César pela última vez, ele admitia lá naquela época o interesse do Flamengo, mas que o Pablo ficaria no Corinthians pelo menos até dezembro. Se não houvesse acordo com o Flamengo, com o Corinthians, para 2018 ele estaria aberto a receber propostas. Diante do impasse que existe entre o Pablo, o Fernando César e o Corinthians, dá para dizer que a chance do Flamengo em levar o jogador para o ano que vem é uma chance que aumenta a cada semana. Por mais que o Corinthians se aproxime do título, as diferenças financeiras entre a pedida do jogador e do empresário e a oferta do Corinthians, essa diferença não diminui. Então, eu já disse que tempos atrás que eu estava bastante otimista em relação à permanência do Pablo no Corinthians. Hoje, conversando com as pessoas no Corinthians, existe um clima de pessimismo. O pessoal do Corinthians está mais apostando na possibilidade de o Pablo não ficar e eventualmente ir para o Flamengo do que o contrário. A impressão que eu tenho é que o Corinthians já está meio que conformado com isso. Claro que o Corinthians quer que ele continue, né? Não tenho dúvida. Mas me parece que, assim, olha, realmente, pelo menos essa sensação que eu tenho de longe, Nicolau, é por aí? É por isso que o nome do Castan voltou à pauta. Há uma conversa com o Marcelo, que é o pai do Leandro Castan, para entender as condições. O jogador teve até perto de fechar com o Corinthians na metade do ano. Por conta da situação do Pablo, o Corinthians adiou essa negociação. Hoje, Bruno, se as coisas continuarem caminhando como parecem, a tendência é que o Pablo não fique. O Pablo pertence ao Bordeaux, está emprestado ao Corinthians até dezembro. Havia uma prioridade na compra do Corinthians na casa dos 3 milhões de euros, que equivaliam na época a 11 milhões de reais. Hoje a tendência é que o Pablo fique até o fim da temporada, seja devolvido ao Bordeaux e o Corinthians insista na contratação do Leandro Castan, que é jogador da Roma, mas ainda não foi utilizado. Está recuperado daquela cirurgia na cabeça, teve até uma passagem por empréstimo ao Torino e ele pode ser emprestado ao Corinthians com a Roma ajudando em parte do salário. É muito mais barato para o Corinthians trazer o Castan. E é um nome já consagrado, nome campeão da Libertadores. Não vai ter tanta grita da torcida nessa transição. Eu acho que perdeu-se o bonde aí do momento de acertar com o Pablo, né? O momento era lá atrás. Tentou se acertar com a questão do porcentagem do Malcom, né? Mas aí o Corinthians viu todo mundo fazendo proposta alta pelo Malcom, deu uma segurada. Mas faltou combinar com o Bordeaux, né? Que o Bordeaux chegou a recusar ofertas na casa de 25 milhões de euros pelo Malcom. E outro zagueiro que pode estar pintando em 2018 no Flamengo é o Miranda. Ele pode reforçar a zaga do Fla em 2018. O zagueiro Miranda está na mira do Flamengo para o próximo ano, segundo o comentarista da rádio Diamantina FM. Na incerteza da renovação de Juan, além de possível saída do Vaz, a busca por um zagueiro é iminente e o nome de Miranda passa a ser ventilado no Flamengo. O jogador está cotado para defender o Brasil na Copa do Mundo, sendo um dos zagueiros de confiança de Tite e tendo como principal característica o jogo aéreo e o tempo de bola para desarmes certeiros. Além do Flamengo, o São Paulo também demonstrou interesse no defensor de 33 anos, que não deve continuar na Itália na próxima temporada. Miranda foi revelado pelo Coritiba, mas conseguiu ter destaque somente no São Paulo. Lá atuou por 5 anos, de 2006 a 2011, e depois se transferiu para o Atlético de Madrid.
onde fez ótimas campanhas em Champions League, por exemplo. Hoje em dia ele está na Inter de Milão, é um bom zagueiro, titular absoluto da seleção, é um jogador de confiança total do Tite, deve ir para a Copa caso não aconteça alguma coisa com ele, e a gente espera que não aconteça, né, porque o cara está jogando muito na zaga do Brasil, mas mesmo que ele não continue na Itália, eu acho difícil ele voltar para o Flamengo. Mas se vir para o Flamengo, com certeza os torcedores irão gostar, porque a zaga do Flamengo é um dos setores mais críticos do time. Joga uma partida bem com Juan e Hever, joga outra mal, não tem zagueiros reservas também, Rafael Vaz era titular, acabava não se destacando, acontecia muitas falhas quando ele jogava. Vários fatores contribuem para que a torcida não goste, né, do setor defensivo do Flamengo. Renato Augusto fala sobre a volta ao Flamengo. Não fui procurado. Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto sempre tem o seu nome vinculado a uma possível volta ao clube do coração. Nessa última janela de transferências, mais uma vez jornais e portais da internet repercutiram a suposta negociação. No entanto, o meia garante que não foi procurado. Não fui procurado pelo Flamengo. Também teve o boato de voltar para o Corinthians, ir para outros times, mas não fui procurado. Tenho um contrato até o final do ano que vem, então não sei de onde veio toda essa especulação, afirmou o meia titular absoluto da seleção brasileira, no programa Aqui com Benja, do Fox Sports. Renato brincou sobre a quantidade de mensagens que recebeu depois da especulação de volta ao mais querido, de volta ao Flamengo. Devia ter umas 315 conversas no WhatsApp. Era amigo do amigo, era amigo do amigo perguntando: "Oh, é verdade?", contou entre risos o camisa 8 da seleção. Então tá aí Renato Augusto desmentindo qualquer especulação no Flamengo, mas é lógico que ele sempre vai ser especulado no Flamengo nas janelas de transferência. Apesar da janela não ter aberto ainda, o Flamengo já vai em busca de reforços. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e comenta aqui pra mim outros pacotões que a gente deve fazer, outros clubes brasileiros. É nóis, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele likezão, tamo junto, um grande abraço, até um próximo vídeo, eu fui!